Novidade importante sobre o futuro de Thiago Mendes. Primeira, vamos por aqui para falar do São Paulo, né? Bastante coisa para falar do São Paulo, coisas boas e coisas ruins, né, Luísa? Então, vamos falar bastante desse São Paulo hoje. Vamos falar desse São Paulo aí, claro. Acompanhou o jogo ontem? Estive lá no Morumbi. É, um jogo que, pelas circunstâncias, quero saber de vocês. Ficou de bom tamanho, Hernan? Eu sempre digo, o São Paulino, tricampeão da Libertadores, tricampeão do mundo, se contentar com empate, se apequenar. Mas vamos colocar uma justiça nesse jogo de ontem. A expulsão do Alisson prejudicou o time como um todo, na questão de desempenho, sequência, porque o Libertad estava jogando fechadinho. E aí, com um a menos, fica mais complicado. Toma um gol de bola parada, né? Toma um gol do sistema, que foi erro do sistema defensivo do São Paulo, aí a coisa complicou. Mas aí tem aquela joia de Cotia, aquelas coisas maravilhosas do futebol, que é um garoto de 17 anos marcar o gol que classifica o tricampeão da Libertadores para as oitavas. Então, assim, vamos equilibrar? Ficou de bom tamanho, mas com aquela ressalva. Não pode se contentar com tão pouco. Pode melhorar, né? Precisa melhorar, mas pelas circunstâncias, né? O São Paulo que estava ali dominante na partida. É bem verdade, né, que o Libertad estava armando ali uma defesa muito postada, preenchendo o meio de campo. Isso dificultou as ações ofensivas ali do São Paulo. Mas depois que perde o Alisson, aí fica mais complicado, acaba tomando o gol até aparecer a joia de Cotia. Como é que foi esse momento, né? Ele comemora muito, ele mostra ali toda a emoção dele e a torcida vai junto também. Como é que foi acompanhar esse momento ali e a reação do Luca, né, diante desse feito, o primeiro profissional dele? Foi uma explosão muito grande no Morumbi com o gol do Luca já nos acréscimos, né, do segundo tempo. O Morumbi foi junto com a felicidade dele e ele mesmo depois falou na zona mista que ele nem pensou, nem lembra direito do que aconteceu. Mostraram o gol para ele lá na zona mista porque ele falou que nem tinha visto ainda. Pediram para ele dar uma nota. Ele falou, não vou puxar muito o meu saco não, mas eu vou dar 8. 8 é uma boa nota, gostei do meu gol. E ele estava visivelmente feliz assim, mas uma coisa diferente talvez do Luca, que não é um jogador que ficou acanhado ali em frente aos microfones. Ele falou com seriedade, conseguiu passar as ideias dele, conseguiu responder todas as perguntas, e o que ele ganhou de abraço, Luísa, no caminho ali do túnel, né, do Morumbi até a zona mista, tudo que é funcionário abraçando o Luca e ele abraçando de volta, dando para ver a felicidade, assim, porque é um menino que está desde os 10 anos no São Paulo. Então, é um jogador que conviveu com muita gente, muito funcionário, desde as categorias de base, funcionários que hoje também subiram da base, estão no profissional, e ele acompanha todo mundo ali desde 10 anos. Então, você vê que é um menino que falou que ele é São Paulino, que a família dele é São Paulina, que está realizando um sonho, e o sonho de estrear já foi, no mesmo dia, se tornar o jogador mais jovem a marcar um gol pelo São Paulo na Libertadores. E mais um made in Cotia surgindo aí, a gente vem falando tanto dele, né? Lucas Ferreira, tem o Matheus Alves, tem o Rian Francisco, tem vários jogadores aí de Cotia, essa safra aí de Cotia aí vindo muito bem. Mas como é que a diretoria vê essa questão do Luca, vê o aproveitamento do Luca, e já era esperado que quando ele surgisse, claro, gente, é um jogo, né? Então vamos ter calma, mas que ele tinha potencial para estourar? Foi curioso isso, porque antes do jogo contra o Ceará, lá no Ceará, em Fortaleza, o Luca era o segundo jogo que ele estava relacionado. E aí eu fui saber um pouco mais, queria entender como é que estava sendo o desenvolvimento dele no profissional e tal. E ele é um jogador que já, desde o começo, logo depois da Copinha, ele já começou a ter desempenho nos treinos. Então o Zubeldia falou, nessa coisa de usar a base, de querer usar a base, tudo que ele vem falando nos últimos tempos, aí, inclusive aqui para a gente no Zona Mista, o Luca era um jogador que tinha desempenho, só que como ele tem pouca idade, é o mais novo desses jogadores, ele pegou o final da fila. E aí, nos treinos, o moleque estava um leão nos treinos, estava desempenhando muito bem. E aí o que eu ouvi foi a seguinte frase, naquele jogo contra o Ceará, a primeira vez que esse moleque entrar, se ele desempenhar como ele está desempenhando nos treinos, vai ser difícil tirar ele do time. E aí eu falei, bom, 17 anos, né, jogador de lado de campo, tem o Ferreira, tem o Ferreirinha, né, o Cédric, experiente, está jogando na segunda linha. Eu acho que esse moleque vai pegar um banco aí, vai comer um banco legal antes de estrear. E aí ontem ele entra e já mete o gol. E assim, o gol dele é um gol de quem sabe o que está fazendo.
Não é aquela coisa assim, tipo, chutei aqui, bateu, rebateu, A tomada entrou. de decisão dele foi impressionante. Certeira num jogo em que o ambiente do estádio já estava meio que vaiando, né? Vaiar o Cédric, aquela coisa toda. O ambiente já estava começando a ficar já diferente. E aí chegou lá, é comigo e tal, fez o gol, tirou a camisa, foi lá, fez média com a torcida. Enfim, e me veio muito essa lembrança dessa pessoa que estava lá no São Paulo, naquele dia do jogo contra o Ceará, falando, quando entrar não vai sair mais. Obviamente é um exagero, não vai chegar e ser titular absoluto agora. Mas ele deixou um cartãozinho de visita importante. E é um lá. jogo só, né? Claro, um menino de 17 anos, a gente tem que ter muita paciência. Os outros também vão oscilar. Aliás, isso vem acontecendo. O Lucas Ferreira, às vezes, está ótimo, às vezes nem tanto. O Matheus Alves, às vezes, é questionado. Mas, gente, faz parte desse processo de amadurecimento. Então, não é que ele chegou e vai estourar. Calma. Mas, é claro, é um ótimo cartão de visita. O Rian, né? Para ele, Pois é, o Rian. E ontem o termo na zona mista que a gente ouviu muito foi esse menino é especial, para se referir ao Luca. Então, esse entusiasmo do São Paulo com ele já vem desde o jogo contra o Ceará, que o Hernan falou, mas também ainda se perpetua com esse gol, ainda aumenta. Né? Mas é isso, falaram assim, esse menino ele é especial. Oi, Hernan, o Zubeldia que foi tão questionado aí por não usar a base de Cotia, né? Por não saber utilizar os meninos, ou por não gostar de utilizar os meninos. Essa entrada do Lucas ontem coloca por terra todo esse debate? Assim, o Zubeldia sentiu a pressão. Isso é bem verdade, porque no começo do ano, nos jogos do Campeonato Paulista, não foram utilizados os jogadores. Utilizou jogadores em jogos que o São Paulo nem precisava. Lá, está o exemplo do Tour de Brasília lá. O São Paulo não ganhou os 2 jogos, desgastou seus jogadores, porque estava jogando a cada 72 horas praticamente, pela escolha do clube de ter ido para a pré-temporada nos Estados Unidos. Então, ali, ele sentiu que deveria ter dado rodagem. Só que agora seria um momento de, primeira rodada do Brasileiro, fase de classificação da Libertadores com 50, 60 mil pessoas no Morumbis. Então, ele sentiu que ali ele precisava colocar os garotos. E aí ele foi arriscando. Só que o arriscar do lado dele, e aí acho que é mérito do Zubeldia, foi achar soluções dentro do time com os garotos, porque ele teve uma série de lesões. Ficou sem Lucas e Oscar há muito tempo e vai ficar sem o Lucas até a parada da Copa do Mundial. Então, é mérito dele. Então, acho que hoje ele é um treinador mais confiante e ele tem banca para colocar um moleque. Então, quando ele brinca do Zap, ele teve coragem e convicção, que eu acho que é isso que o técnico tem que ter, porque no primeiro momento ele não tinha. E agora, diferente, inclusive pelo discurso que ele vem passando. Pode até ser uma correção de rota, né? De compreender Total. que no Campeonato Paulista ele poderia ter dado mais rodagem aos meninos, até para eles não entrarem numa fogueira como foi ontem, deu certo, mas poderia não ter dado. A gente já viu histórias, né, de jogadores que se queimaram, até o William Gomes, dá até para colocar nesse lugar aí, que foi colocado num jogo muito importante, não rendeu, e isso ali já deixou uma pecha sobre o jogador. Então ontem ele arriscou, deu certo, mas poderia não ter dado. Talvez uma correção de rota aí. PVC, cadê ele? Hoje ele faz o jogo do Palmeiras, mas ele chega aqui com a gente para falar sobre a base do São Paulo e sobre esse aproveitamento do Luca ontem. Conquista do Zubeldia. Inegável conquista. O Luca, e uma frase que o Zubeldia usou na entrevista coletiva para dizer que em um ano no cargo, né, tá fazendo um ano, quase um ano e um mês, o Zubeldia lançou e viu fazerem o primeiro gol jogadores de Cotia, como Luca, como Lucas Ferreira, como Rian Francisco, como Matheus Alves, como William Gomes. Ele falou dos jogadores, ele citou 4 que fizeram o primeiro gol desde que ele chegou. É uma conquista sem dúvida gigantesca. A tradição do São Paulo é revelar jogadores, desde Bauer nos anos 40 até Serginho Chulapa nos 70, até Miller, Silas nos 80, Denilson nos 90. Tudo isso é pura verdade. Agora, tem um detalhe que Palmeiras e Flamengo mostram que isso não é tão impossível assim, né? Se você pegar de um ano para cá, ou de abril do ano passado para cá, fizeram o primeiro gol pelo Palmeiras. O Luiz Guilherme, que já foi embora, o Luigi, o Thales, o Alan, 4, como citou o Zubeldia. Tem mais, o Estevão fez o primeiro gol do ano passado para cá.
ainda tem Fabinho, tem mais gente que fez o primeiro gol, que veio da base, cria da academia, que subiu e funcionou. No Flamengo também tem Felipe Tereza, tem Guilherme, tem Joshua, tem jogadores que subiram e que fizeram seu primeiro gol. No Corinthians tem 2, Bidon e Arthur Souza, que agora está no Bragantino. São jogadores que subiram e fizeram o primeiro gol. É inestimável a conquista, mas não é inédita. Só é importante separar as coisas. Mas o Zubeldia está num momento bom no São Paulo, não tem que ser criticado, ao contrário, elogiado por perceber o momento certo para colocar o menino Luca e depois de 26 dias ele ser integrado definitivamente ao profissional, ter feito o primeiro gol. Aí o PVC gostou da escolha do Zubeldia. Agora, outro lance que marcou bastante o jogo de ontem foi a expulsão do Alisson. Sim. E né, a jogada em que ele dá um carrinho ali. Eu vi debates acalorados, muita gente achou que era para ser expulso, que foi um carrinho assim vergonhoso. Outros falaram que não. O que você... Aliás, o chat aqui já estava aqui. Como assim? Não foi justo a expulsão? Tô vendo aqui. O que vocês acharam? Eu já falei, a minha opinião para mim não era para expulsão em Libertadores. Eu já vi muito lance em Libertadores, assim, não ter cartão vermelho direto. Ele acerta a primeira bola, depois ele pega o jogador, sim. Mas em Libertadores, se tratando de Libertadores, os critérios utilizados em Libertadores, eu não vejo como para vermelho, não. Assim, ele foi imprudente, né? Na verdade, acho que ele foi movimento Muita sede ao pote, excesso, talvez. Cometeu um excesso ali. Se fosse o jogo de Libertadores sempre é mais pegado. Me arrisco a dizer que se fosse um jogador argentino, não teria expulsado. Não teria expulsado. Ou seja, critérios. Se fosse esse mesmo lance, River Plate e Libertad, dá amarelo e segue. Acho que ele foi criterioso. E assim, eu vejo porque ele acerta a bola antes, né? Depois ele, de fato, pega o jogador. O jogador, mas eu não vejo uma lesão, assim, correu o risco de fraturar o atleta. Ele foi imprudente, ele foi excessivo. Mas o Alisson não é um jogador que tem um histórico de ser violento ou de ter grandes expulsões na carreira. E acho ainda até ruim, não gosto disso, ele ter que ir lá no Instagram pedir desculpa, sabe? Desculpa, como se ele tivesse feito uma coisa horrorosa e prejudicou todo mundo, sabe? Não, o time empatou tudo, aquela coisa, poderia ter vencido, mas acho que não dá para personificar no Alisson a culpa, né? Acontece, é um acaso. Poderia ter acontecido com o Arboleda, com o Rafael, com qualquer um outro. Vamos ver o que o Alisson falou nas redes sociais? De fato, ele teve o apoio, pelo menos de parte da torcida, que foi ao Morumbi. Ele teve o nome gritado, agradeceu a torcida, levantou a mãozinha ali. Aí, com ele se manifestando após a partida. Queria agradecer demais por todo o carinho que recebi na noite de ontem. Ter meu nome gritado no estádio, mesmo depois de um erro que cometi, ou seja, ele admite, né, de alguma forma aí, uma falha dele, e depois ver meus companheiros lutarem tanto por essa classificação, me encheu de orgulho e de alegria. Foi um momento de chateação, mas também de satisfação. Assim como fiz na hora, peço desculpas aqui, mas são coisas que acontecem no futebol e de maneira alguma tive maldade. Fico feliz por não ter acontecido nada grave com o outro atleta, serve de lição, vamos em frente, enfim. Ele segue falando aí com a torcida do São Paulo. Agora, realmente, né, é um lance de jogo que tem que ficar em campo, faz parte, tanto que o cartão vermelho existe para punir se o jogador cometeu uma infração grave. Ele ter que se justificar, ele ter que se explicar, faz parte desse mundo de hoje, né? Eu não vejo muito sentido nisso também. Você tem que se explicar em tudo e tudo você tem que evitar o famoso hate. E o cancelamento, sim. Acho que o Alisson, talvez, dos jogadores que eu já entrevistei, convivo em quase 20 anos aí, acho que talvez o Alisson seja um dos mais humildes que eu já convivi e conheci. E é uma humildade dele, assim, tipo assim, um cara que é prestativo com um companheiro, não tem tempo ruim para ele, e é um jogador extremamente entregue ao trabalho. Hora de falar sobre o São Paulo, para repercutir a informação de que 2 jogadores da Ferroviária podem pintar no tricolor. São eles Carlão, atacante de 32 anos de idade, e Gustavo Medina, zagueiro de 23. Essa informação foi publicada nessa quarta-feira por um jornalista chamado Vinícius Furlan.
Fui checar com o pessoal da Ferroviária e o que eu ouvi é que houve uma sugestão da Ferroviária ao São Paulo. E a relação entre os clubes é boa, porque o dono da Ferroviária é o filho de Juliano Bertolucci, um empresário com excelente trânsito no Morumbi. O Bertolucci e o Casares têm uma relação de muita proximidade. A sugestão foi feita pela Ferroviária, mas não deve avançar. Isso porque antes de gravar o vídeo conversei com uma pessoa do departamento de futebol do São Paulo e a resposta sobre esses dois nomes foi, abre aspas, nunca falamos deles aqui, estão descartados. Os nomes foram sugeridos através da Ferroviária, analisados pelo pessoal de scouting e nem chegaram até o departamento de futebol. São Paulo que até cogita contratar reforços para julho, mas com investimento baixo, de preferência por atletas com capacidade para disputarem a condição de titular. Hora de falar sobre Thiago Mendes, velho sonho do torcedor são paulino, especulado também em Atlético Mineiro, entre outros clubes. Onde é que o Thiago Mendes vai jogar? Tem algumas novidades importantes sobre o tema. Primeiro, contar que ele está há 1 mês e meio do fim do seu contrato no Al Rayyan, ou seja, já pode assinar um pré-contrato com quem bem quiser. O Thiago Mendes tem desde o ano passado uma negociação mal acabada com o São Paulo. Ele não se tornou reforço tricolor na metade de 2024 porque o Al Rayyan exigiu uma compensação financeira. Em janeiro, houve uma nova rodada de negociações e o clube do Catar voltou a exigir uma compensação financeira, o que inviabilizou o negócio. Agora, muito perto de ficar livre do contrato, basta se acertar com o clube que quiser para chegar sem custos. O problema é que o Thiago Mendes, livre no mercado, vai exigir um salário relativamente alto, cerca de R$1 milhão mensais. O São Paulo gostaria de contar com o Thiago Mendes, mas alega não ter capacidade para investir tanto num volante de 33 anos de idade. A estratégia do técnico, ou melhor, do empresário dele, o Paulo Pitombeira, é de aguardar pela abertura da janela de transferências aqui no Brasil para entender quais são as propostas e definir o seu futuro. O jogador está completamente descartado dos planos do Al Rayyan. O time do Catar, inclusive, tem negociações avançadas com Gregory, jogador do Botafogo. A ideia do Al Rayyan é pagar a multa rescisória de 7 milhões de euros para contratá-lo no mês de julho. Thiago Mendes que quer voltar ao Brasil depois de 8 temporadas fora. Ele deixa o São Paulo em 2017 para jogar no Lille, passa também pelo Lyon até se mudar para o Al Rayyan. Só para completar, o Paulo Pitombeira é quem representa o Thiago Mendes e busca clubes interessados. Só para completar, em relação ao São Paulo, o tricolor empatou em 1-1 contra o Libertad na noite dessa quarta-feira no Morumbi. O gol do São Paulo foi marcado no finalzinho pelo Luca, menino das categorias de base que fazia sua estreia. Ele tem uma história curiosa. Em outros 2 jogos recentes do São Paulo, ele chegou a ser chamado pelo técnico Zubeldia, mas por um motivo ou outro não pôde estrear. E na estreia, com o São Paulo perdendo por 1-0 para o Libertad, ele fez uma jogada individual bonita, garantiu o gol do empate e a classificação para a próxima fase. Mesmo tropeçando dentro de casa, o São Paulo já não perde pelo menos a segunda colocação do grupo. Importante destacar também que esse empate tem tudo a ver com a expulsão do Alisson, uma falta besta no campo de ataque ainda no primeiro tempo. A nota triste fica por conta de uma queda de uma placa no Morumbi que acabou atingindo torcedores dentro do estádio. Cara, o que foi aquele jogo de ontem no Morumbi, hein? Quarta-feira histórica pro São Paulo e tudo graças a um herói improvável. Luca Marques, 17 anos, estreia no profissional e já salvando o time na Libertadores, né? O tricolor que tava perdendo pro Libertad com 1 a menos desde o primeiro tempo por causa daquela expulsão do Alisson. A torcida já tava tensa, né? Até que nos acréscimos o Luca recebe a bola no bico da área, dribla 2 e manda o foguete. E sem dúvidas um golaço, né? E empate com direito à classificação garantida para as oitavas. E o mais louco é que o moleque é cria de Cotia, São Paulino desde pequeno e já tinha até virado meme, né? Porque o Zubeldia mandava ele aquecer e depois desistia. Mas ontem foi diferente, né? Ele entrou no jogo e decidiu e ganhou o coração da torcida. Mas e aí, torcedor São Paulino, gostou do vídeo? Se sim, já deixa o likeão aí para fortalecer o canal, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas novidades quentes do dia a dia. Ah, e eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês me responderem no comentário. Você acha que o Luca tem que ganhar mais chance no time? Se sim, comenta aí e até a próxima. Tamo junto.